Olá, sou Denise, aluna do curso de Licenciatura em História da Uninter, do Polo de Junqueiro, Alagoas. Eu estou aqui com a Raquel, professora de balé e formada em Educação Física, atuante no município. E hoje a gente vai bater um papo sobre racismo, que é meu tema no meu projeto de extensão, estágio online em diferentes contextos. Raquel, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite. Nada. Eu quero dizer que é muito importante uma representatividade como a sua na nossa comunidade. Bom, primeiro eu quero saber de você, sobre a sua etnia, se você se considera pessoa negra, ou seja, se você traz mesmo essa identidade na sua vida. Olá, Denise, um prazer estar aqui. Com relação à sua pergunta, sim, eu me considero uma pessoa negra. E sobre a minha etnia, é uma história que é bastante enraizada pela questão das lutas e conquistas. E me considero uma pessoa dentro da sociedade negra e que está na luta em busca, né, dos direitos que ainda estão sendo conquistados. Como você vê a questão do racismo? Eu vejo como uma questão que ainda precisa ser muito trabalhada, né, porque são tantos anos afora aí no Brasil que a gente luta, né, por meio das militâncias e até por movimentos individuais, mas que ainda precisa melhorar muito no nosso Brasil. Questão também mundial, mas no Brasil é o único, na minha visão, é o único país que está muito atrasado com a questão do racismo. São 500 anos de Brasil, né? E a gente tem aí uma dívida que é impagável. Em algum momento da sua vida, você se sentiu prejudicada apenas pela questão da sua cor? Sim, com toda certeza. E assim, eu tenho 28 anos, Denise, e a minha vida, os meus 28 anos, tirando a minha infância, que eu tenho poucas recordações, foi marcada totalmente com situações de racismo, principalmente pela minha cor. Mas uma das principais que eu posso lhe citar aqui é por ser professora de balé, porque é um ramo que é elitizado. Então, na verdade, as pessoas só veem como se fosse para as pessoas brancas, até porque foi criado nesse meio. Então, eu tô nessa luta aí há 11 anos e às vezes quando eu me deparo dentro da sala de aula com responsáveis, alunos e, enfim, pessoas que têm ainda o impacto. A professora é negra. Então, isso é um impacto muito grande. Você sofreu algum tipo de discriminação na sua infância? Sim, não tem como eu falar da minha infância sem falar sobre os traumas que eu carrego, né? Assim, um deles é porque eu passei a minha adolescência fazendo o alisamento no cabelo, porque é da minha identidade. A identidade do negro é o cabelo, também como seus traços faciais. Mas aí, na infância, é a parte que você sofre muito bullying pelos colegas. E uma das partes que mais me magoou muito, que eu decidi, eu conversando com a minha mãe, pedi, eu quero alisar o meu cabelo, porque eu não aguento mais passar por isso. Então, a parte que mais me doeu foi quando um colega me atribuiu um apelido a um personagem de um desenho, que no momento não há necessidade de falar. E aquilo ficou na minha mente. Então, daquele momento em diante, eu tomei a decisão de mudar, ter o cabelo liso, ficar com o padrão aceitável. Nos grupos sociais que você frequenta, colégio, faculdade, trabalho, qual grupo étnico predomina? Seus colegas mais próximos são de etnias diferentes ou próximas à sua? E como você se sente em relação a isso? Eu acho até interessante essa pergunta, Denise, porque se eu falar que realmente da minha faculdade, atualmente, eu estou cursando Química, e lá na faculdade, na minha sala de 28 alunos, só tem 2 pessoas negras que você consegue identificá-las, assim, totalmente, vamos dizer assim, cor da pele e os traços faciais, porque existe aquela questão, né, da junção da etnia, mistura. Então, considerado negra visualmente, que você pode ver ali, eu só tenho 2 pessoas. Na sua opinião, qual o papel da escola no combate ao racismo? Atualmente eu acredito que tem um progresso considerável, mas na época que eu estudava, por exemplo,
quando eu abri um livro era difícil ver figuras de crianças negras. Quando tinha um texto que ia falar a respeito, o único livro que eu conseguia ler e que eu teria referência de negros era o livro de história. Porque o livro de história ele ia trazer o ponto ponto-chave da escravatura, ia trazer a história, né, das lutas. Então era o único livro, mas um livro de matemática que tinha a figura de imagem de duas crianças brincando, era uma branca e uma ruiva. Entendeu? Então, atualmente eu já vejo diferença. Eu pego no livro de um sobrinho meu, eu consigo folhear e encontrar pessoas. Porque eu acho que isso já é uma vitória dessa militância. Da militância dos grupos que estão ali brigando. Então, dentro da escola, eu sei que há movimentos atualmente que buscam, professores que buscam dar aquele norte para o aluno também ser um militante. Então, é uma conquista que está sendo caminhada, engatinhando, né? Passinho de formiga. Como você vê a questão da representatividade? Por exemplo, a maioria de seus professores eram ou são negros ou brancos? Eu atualmente também, eu vou dizer que está em um patamar mais justo, porque a questão do racismo, ela é muito antiga. Então, quanto mais a gente volta no tempo, menos representatividade a gente tem, né? Como pessoa negra, o que você diria para as pessoas que se sentem discriminadas ou inferiorizadas em relação à sua raça? Primeiramente, eu diria que ame-se. Ame cada detalhe do seu corpo, cada curva do seu cabelo, cada traço facial. Não baixe a cabeça, não se desespere em meio a palavras de depreciação, né? Porque quando você abaixa a cabeça e aceita a palavra do opressor te depreciando, você está fazendo jus ao que ele quer dizer. Então, a gente não é nada do que o outro coloca para fora. Você é tudo que você quer ser, desde que você mentalize, que você se ame e que você acredite naquilo. Eu digo isso por mim, porque o momento que eu olhei para mim no espelho e eu disse que o meu cabelo era a moldura do meu corpo, que combina com o formato da minha boca, o formato dos meus olhos e do meu nariz, com o tom da minha pele, eu entendi que ali era a minha identidade e que eu jamais poderia viver com essa identidade velada. Então, é isso que eu tenho para dizer para as pessoas que sofrem algum tipo de racismo, preconceito racial. Então, muito obrigada mais uma vez. Por nada, Denise. Então, meu objetivo foi enfatizar essa questão do racismo, trazer realmente essa reflexão para que a gente desconstrua realmente esse pensamento de inferioridade. E obrigado pela atenção de todos. Um beijo.